Patrocínio Apvida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do webinário Cenário Trends, uma realização da Trend Ceará, uma multiplataforma de conteúdos especializada em investimentos e tendências de negócio no Ceará. Essa é a segunda live, o segundo webinário que nós vamos abordar um tema importante, que é a telemedicina. E eu sou o Luiz Roberto Oliveira, sou médico, professor universitário e coordeno o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância, o NUTEDS, da Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Medicina. E esse núcleo foi um dos 9 primeiros núcleos do Brasil que iniciou o trabalho de implantar núcleo de telemedicina há cerca de uns mais de 16 anos, quando havia o programa Telesaúde Brasil Redes. O tema telemedicina será abordado novamente, mas hoje com um enfoque um pouco diferente. No anterior, foi abordado o papel que a telemedicina tem abrindo oportunidades para o desenvolvimento da saúde. No dia de hoje, nós vamos trabalhar pensando na telemedicina como o atendimento remoto que amplia a oportunidade de inovação. Isso é muito importante porque você enfrenta uma série de problemas e inovar diante de problemas sempre é uma perspectiva muito interessante. Estão conosco novamente o Dr. Alain Denizar, que é o coordenador do plantão do coronavírus da CESA e médico da família e da comunidade, e também, para nossa satisfação, o Dr. José Luciano Monteiro Cunha, diretor corporativo de telemedicina do Apvida. Bom, são na realidade duas realidades que podem trazer muita influência de informações, uma completando a outra. A realidade com o doutor Denizar, que está trabalhando no SUS, que está trabalhando, portanto, com a saúde oficial do país, e a outra, a realidade de um plano, de uma operadora de serviço com o professor José Luciano. É muito interessante que esses dois setores conversem entre si, porque um pode ajudar o outro em termos de conseguirem soluções que ajudem a minimizar os efeitos da crise. O panorama atual, todos conhecem. Já há cerca de um ano, nós estamos aí enfrentando esse clima horrível trazido pela crise sanitária determinada pela Covid-19, afetando em termos globais, não apenas em termos de uma região, de um país ou de uma só zona do globo. E aqui, diante desses dois cenários, nós vamos logo passar para a primeira pergunta. Vamos estabelecer que começa pelo Dr. Alain Denizar, depois o José Luciano, para seguir uma ordem alfabética. Muito bem. Quais foram as principais dificuldades encontradas no cenário em que ambos trabalham para que nós possamos dizer que as dificuldades puderam ser sobrepujadas? Dentro dessa questão, quais soluções inovadoras vocês acham que puderam contar para poder ajudar a vencer essa dificuldade? Portanto, dificuldades e inovação. Doutor Alain, com a palavra. Perfeitamente. Então, o que a pandemia trouxe para a gente foi principalmente a dificuldade dos pacientes de conseguirem chegar nos seus destinos, que a gente chama de unidades prestadoras, né? E aqui dentro do nosso telesaúde, a gente tem pelo menos 2 grandes braços, né? A gente tem um braço de dar um apoio muito forte ao pessoal que está na atenção primária, aos médicos e os mais diversos profissionais de saúde. E a gente também tem um braço de também, agora, a partir de agora, a pandemia forçou, ela deu essa pressão no nosso telesaúde, de também ficar do lado, né, mão a mão com as unidades prestadoras de atenção secundária. Então, desde o início, o nosso telesaúde, ele tinha essa vontade e esse movimento de tentar dar apoio à atenção primária da saúde para que a gente conseguisse otimizar diagnósticos e principalmente qualificar filas, o que a gente chama de qualificar os encaminhamentos. Mas, a partir, por exemplo, do momento em que aconteceu esses mais diversos, as dificuldades entre os transportes intermunicipais, e principalmente nos períodos de lockdown, né, a gente teve que multiplicar esse nosso apoio na atenção primária. Então, a dificuldade que começou a acontecer foi o fechamento das vias de encaminhamento, de forma material mesmo, dos pacientes que estavam no interior para cá, né? Então, a capital sendo um fulcro de doença, que era onde mais estava espalhada a infecção, então, rapidamente, o governo pediu para acontecer
interromper os transportes intermunicipais. Então, aconteceu exatamente essa dificuldade do transporte. Então, desde esse momento, a gente começou a planejar. Ok, a dificuldade do transporte existe para a gente não espalhar a pandemia, então a gente vai ter que diminuir as distâncias. Se os transportes não existem, a gente tem que diminuir as distâncias. E aí a gente teve que se valer das tecnologias. As tecnologias que a gente começou a implementar, elas foram soluções que foram muito importantes para a gente, né? A gente se valeu de uma inteligência artificial dentro do assistente virtual que dialogava com uma plataforma que todo mundo tem no seu celular, que é o WhatsApp, mas também poderia ser o Telegram. Essa mesma plataforma, ela tinha uma zona de acesso por vários lugares, ou o WhatsApp, ou o Telegram, ou o site da Secretaria de Saúde, ou mesmo o Message. Embora a maior parte das pessoas, elas acessam, uma pequena parte, 1% acessam através do próprio site, né, pelo que a gente chama de plantão coronavírus, ou que a gente denominou de consulta digital, e uma boa parte das pessoas, elas conseguem acessar esses nossos serviços através do próprio WhatsApp, né? Então, existe uma inteligência artificial que vai conversando com ela, e aí, diante a partir desse diálogo, eles vão percorrendo caminhos até chegarem no seu destino. Porque o nosso público, ele se tornou basicamente dois públicos. O profissional de saúde, que ele precisa do interconsulta, para poder otimizar o seu diagnóstico, para poder também qualificar a sua conduta e a sua propedêutica dentro da sua origem, e o paciente que está precisando de atendimento, mas particularmente o paciente de COVID, né? Então, de primeira vez, o paciente de COVID ele pode acessar num serviço que a gente denominou de plantão coronavírus. E os nossos médicos da atenção primária, os profissionais de saúde, eles podem acessar também essa ferramenta para poder otimizar o seu diagnóstico terapêutico, conduta propedêutica, através da interconsulta síncrona ou assíncrona. Então, a gente possibilitou essa ferramenta para eles, né? Um terceiro movimento que aconteceu dentro do nosso setor foi dentro das atenções secundárias. Então, antes a gente tinha o nosso sistema direcionado apenas para a atenção primária e o plantão coronavírus que já vinha funcionando, né, desde aquele pico que aconteceu no ano passado. Mas um terceiro movimento teve uma pressão para que nós conseguíssemos assumir. Qual foi esse movimento? As unidades prestadoras que são ligadas à Secretaria de Saúde, haja vista Centro de Hipertensão e Diabetes, Hospital Geral de Fortaleza, enfim, as mais diversas unidades prestadoras, com seus ambulatórios de atenção secundária, que já tinham pacientes que eram acompanhados e não poderiam deixar de ser, porque ia prejudicar grandemente esses pacientes que têm uma altíssima complexidade, não sendo possível continuar o seu atendimento na atenção primária. Então, eles mesmos, essas unidades prestadoras, sentiram a necessidade de também aderir à telemedicina, né, à teleconsulta, coisa que não tinha acontecido na pandemia passada, né? Não tinha tido pressão forte o suficiente para poder a gente fazer esse movimento político dentro do sistema de saúde. E a partir de agora, uma grande novidade que aconteceu foi uma adesão em massa das mais diversas unidades prestadoras ao nosso sistema, a nossa solução digital de teleconsulta, onde o paciente, no conforto da sua casa, a gente recebeu vários testemunhos a respeito disso, inclusive fotos, divulgamos através da nossa assessoria de comunicação, o paciente no conforto da sua casa, uma vez que o médico havia visto que ele tinha sido qualificado para poder fazer esse atendimento, quer dizer, esse paciente, ele é passível de continuar a sua condução a partir de casa. Então, uma vez identificado isso, o paciente, a partir do conforto do celular, ele acessa nosso assistente virtual, vai seguindo os caminhos que o Bolt vai sinalizando até ele conseguir chegar na unidade prestadora, né? Só para finalizar aqui um pouco a nossa fala, nesse primeiro momento, claro que a gente ainda está enfrentando acostando alguns parafusos e melhorando algumas engrenagens. Muitos dos nossos assistentes, né, dos nossos médicos assistentes, dos mais diversos profissionais de saúde, não só médicos, vários outros profissionais também aderiram, porque, por exemplo, o Centro de Hipertensão e Diabetes, ele é multiprofissional e, às vezes, você tem encaminhamento de um profissional para outro para estabilizar o paciente, para fazer uma conduta adequada. Esses profissionais, eles não estavam acostumados com esse tipo de tecnologia. Então, a gente teve que ter todo um suporte, um treinamento continuado para a gente conseguir fazer com que eles ficassem íntimos desse tipo de interação, né?
Então, o nosso próximo desafio agora, além da estabilização da nossa solução digital, né? Porque cada vez mais a gente está com crescimento contínuo de usuários, é fazer com que esse profissional que estava lá na ponta, que não tinha intimidade nenhuma com esse tipo de tecnologia, que ele não só acesse essa tecnologia, mas que ele fique muito fluido e confortável dentro dela, né? Então, esses daí são os nossos primeiros passos e os nossos caminhos que estamos seguindo atualmente. Ok, muito interessante, colega, o seu depoimento. Realmente era de esperar que isso, parte do que você falou, acontecesse, porque é uma metodologia de trabalho inteiramente nova que foi implantada para resolver problemas agudos, e ela é implantada de forma aguda e você se depara com o problema, no fundo, o problema de ter as pessoas acostumadas com essa nova cultura de trabalho, né? E aí a importância, eu tenho costumeiramente dito que é um problema sério a gente não ter ainda o ensino da saúde digital nas graduações da área da saúde, porque os profissionais deixam para aprender depois o que eles já deveriam sair para o mercado sabendo fazer, tendo a noção de saber fazer, né? Bom, agora, vamos comparar agora com as dificuldades e as soluções inovadoras que o Dr. José Luciano encontrou para vencer num outro cenário de trabalho, a partir do atendimento às responsabilidades de uma operadora de serviço. Com a palavra, então, Dr. José Luciano. Obrigado, professor Luiz. E, Alan, dentro das suas palavras, eu acho que eu me refleti um pouco nelas também, porque algumas dessas dificuldades também aconteceram do lado de cá, apesar de alguns cenários, né, serem um pouco diferentes dentro do ambiente de operadoras de saúde. Mas, no ano passado, quando a gente teve realmente o decreto da pandemia e logo em seguida, né, a portaria do Ministério da Saúde, em 10 dias nós estávamos já com o nosso sistema de teleconsultas funcionando, né? Então, isso foi muito, muito rápido e, como o professor Luiz acabou de comentar, esse novo mundo de interação, tanto para o profissional de saúde como para o paciente, foi realmente impactante para os dois lados. Os dois lados não estavam muito bem preparados, por vários motivos, né? Para esse tipo de interação, ainda mais com o crescimento explosivo que ela teve. Eu me lembro bem que no primeiro mês de atendimento, a gente fechou ali em 10 mil atendimentos no mês. No segundo mês, isso subiu para 25 mil, no terceiro foi para 32, e hoje a gente faz uma média de 66 mil atendimentos por mês dentro do pronto atendimento digital, que acabou mudando, inclusive, de nome durante o ano, né? Que a gente percebeu que não só queixas de Covid eram direcionadas ali naquele sistema, mas outras queixas clínicas mais simples também começaram a surgir e hoje dominam a plataforma, né? Então, hoje a queixa de Covid cresceu mais devido a essa segunda onda, mas até novembro, dezembro do ano passado, ela compunha em torno de 10 a 15% das avaliações realizadas dentro do pronto atendimento digital. Então, esse crescimento explosivo, junto com esse novo mundo de interação, realmente foi um grande desafio, e a gente teve que adequar, inclusive, questões comportamentais, não apenas tecnológicas, mas comportamentais dos profissionais de saúde e também dos pacientes. Eu brinco que alguns detalhes fazem toda a diferença, né, durante a avaliação por telemedicina, e alguns desses detalhes do lado do paciente e outros do lado do médico. Então, do lado do profissional de saúde, a gente teve que tomar todo o cuidado de adequação de treinamentos específicos para telepropedêutica, e isso fez com que a gente tivesse depois um aumento da efetividade das teleconsultas realizadas. A gente tem hoje uma efetividade em torno de 90% das teleconsultas realizadas, que significa que a taxa de conversão para consultas presenciais é apenas de 10%. Isso não é tecnologia, isso, na verdade, é treinamento das pessoas para que elas reconheçam sinais, padrões de piora clínica e exame físico através da telemedicina e alguns
com a utilização de equipamentos que estão do lado do paciente. O outro ponto é o próprio lado do paciente. No início, a gente previu que as coisas seriam meio atrapalhadas do lado de lá. Então, pacientes que acessavam dirigindo, pacientes que acessavam andando na rua, né, ou até de locais mais inapropriados possíveis e de maneiras mais inapropriadas possíveis também. E a gente percebeu que faltava essa educação um pouco mais incisiva do lado de quem está sendo cuidado. E nesse ponto, a gente foi bem assim, insistente nesse tipo de comunicação, inclusive na comunicação digital, né, por push, na comunicação durante as teleconsultas e também na comunicação com os profissionais de saúde, para que eles, ao perceberem algum tipo de movimentação inadequada do outro lado, eles pudessem reorientar e solicitar que o paciente estivesse no local mais adequado, com a iluminação melhor, para fazer uma avaliação realmente adequada daquela situação. Afinal de contas, a gente sabe que com a avaliação por vídeo, a gente ganha aí em torno de uns 70% de efetividade da consulta, e a gente não queria perder isso. Existem as questões, e aí o professor Luiz vai entender melhor do que ninguém aqui, a gente chama de, hoje, questões metafísicas da internet, né? Porque tem coisas que vão acontecer independentemente de tudo que está dando certo. Então, o áudio e o vídeo do outro lado falharem, mesmo que o indivíduo tenha liberado a câmera e o áudio, né, dentro do aplicativo. Então, essas coisas são quase que idiosincrasias aí do mundo web, né? E que a gente está ainda aprendendo como mitigá-las para e passo. Então, hoje a gente não tem uma computação que é 100% efetiva. Eu acredito que isso é uma questão não do Brasil, mas sim uma questão mundial, né? Então, a gente tem questões que são ajustadas de acordo com a nossa experiência, e acredito que tenhamos chegado hoje a um nível mais adequado depois desse 1 ano, né? Então, a gente sofreu bastante no início, principalmente com o dimensionamento dos profissionais de saúde. Perceba bem como é diferente, né? O Alan estava comentando, a adesão da população foi tão grande que nada impede, por exemplo, de você ter 100, 150 pessoas entrando numa fila ao mesmo tempo. O que é que impede isso de acontecer? Nada, né? É difícil isso acontecer dentro de um pronto atendimento físico. Você ter 100, 150 pessoas fazendo fila lá para fazer o atendimento de uma vez só. No pronto atendimento digital, basta um clique para isso acontecer. Então, esse dimensionamento, a capilaridade de atendimento médico, tudo isso foi uma experiência, eu te digo, foi sofrida, mas foi muito gloriosa, que a gente conseguiu capilarizar esse atendimento e fazer pools de atendimento médico quando necessário, para evitar que o tempo de espera no digital fosse insuportável. A gente sabe que o tempo de espera no físico é totalmente diferente do digital, e hoje o tempo médio de espera, por exemplo, que a gente tem em torno de 5 a 10 minutos, faz com que a nossa taxa de no-show seja de apenas 1 dígito. Quando esse tempo de espera aumenta para mais de 10 minutos, a taxa de no-show ela cresce exponencialmente, porque o indivíduo que está esperando mais de 10 minutos aqui no smartphone, ele já perde totalmente a concentração, ele já perde o foco do que ele estava fazendo e provavelmente vai desistir da avaliação. Tá? Então, essas foram experiências adicionais. Eu coloquei aqui, além do que o Alan tinha falado. Tudo que o Alan falou, eu sofri também bastante dentro das nossas realidades. E eu acredito que agora nós estamos no momento, não ainda de voo cruzeiro, estamos longe disso, mas estamos no momento de aparar a turbulência, né? Ajeitar as coisas que foram de aprendizagem, colocar tudo no lugar, para aí sim a gente conseguir chegar no voo cruzeiro. Muito bem, são depoimentos extremamente interessantes e eu fico aqui com o meu lado de professor, pesquisador, interessado nessas coisas, vendo a riqueza de pontos que se apresentam para que a gente possa pesquisar constantemente para melhorar não só a jornada do paciente, mas também melhorar a jornada
do profissional que, de repente, passa a acreditar que pode ser útil em algum momento, o seu trabalho propedêutico pode funcionar bem utilizando intermediado por essas tecnologias, né? Vocês chamaram a atenção de tantos pontos que a gente precisaria passar aqui o resto do dia para discutir tudo. E, evidentemente, não é possível, porque nós não vamos esgotar isso. Nós já temos aqui meia hora de conversa e o papo está muito bom. Mas eu queria fazer aqui um contraponto. Queria a opinião de vocês assim. Vocês acham que foi mais difícil ou continua sendo mais difícil vencer as dificuldades relacionadas a, digamos assim, o treinamento dos profissionais para trabalhar nesse contexto ou a educação dos usuários para aderirem de forma correta, né? Porque, veja, o Luciano chamou a atenção, muito interessante isso, o cidadão que quer ficar tão confortável, que ele pode fazer uma consulta de dentro do carro dirigindo. Tenha santa paciência, né? Não pode ser desse jeito, até porque pode ser que, de repente, ele tenha uma desatenção ou ali não é o melhor momento para poder ele se sentir à vontade de contar verdadeiramente qual é o seu sintoma, qual é a sua queixa, ou o curioso que está ali só para dizer assim, eu estou aqui para ver se é verdade isso, se funciona, e está tomando o lugar de um paciente que está necessitado, né? Já no lado do paciente do SUS, eu não sei qual é esse contexto. Então, eu queria fazer esse contraponto. Foi mais difícil, ou está sendo mais difícil, você ter a adequação dos profissionais de saúde para trabalharem dentro desse contexto, ou dos próprios pacientes que estavam necessitando desse atendimento? E que soluções vocês tomaram? Eu ainda não tenho como dimensionar para poder saber exatamente qual é a maior dificuldade que a gente teve, né? É fato, assim, a gente não, acho que ninguém imaginava, mas quando a gente volta o nosso pensamento para trás, a gente já entendia que muitas pessoas, elas abdicavam de qualquer coisa, menos do seu celular com 3G, né? Então, assim, elas podiam abdicar qualquer coisa, mas elas estavam ali dentro das redes sociais que se tornaram uma febre nos últimos anos, né? Então, ainda mais esses sistemas de comunicação muito facilitados, né? Certa vez o WhatsApp cai, né? Sexta-feira o WhatsApp cai, a manchete na internet, né? O YouTube cai, aí todo mundo, quando você vai olhar no Google, rapidamente, em 5 minutos, tem lá alguém já averiguando o que é que está acontecendo com a Google, que deixou o YouTube cair, que deixou o Drive ele se desconectar, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo residência médica, isso foi em 2011, não antes disso, quando eu estava no internato em 2007, a doutora Magda, que é atualmente secretária aqui da Vigilância, ela que me inaugurou na concepção de que existia um HD virtual, né? Que ela baixava o HD da Google, colocava lá no computador e começava a alimentar de artigos que nós poderíamos acessar. E aquilo dali era completamente novidade para mim, né? 2007, né? Então, assim, era uma coisa de louco, assim, como é que pode ter um HD virtual e a gente começar a falar dessas coisas em nuvem? O que raios é uma nuvem, né? Onde é que ela está? E aí, o que para mim era uma novidade naquela época, eu comecei a mergulhar naquela época para poder tentar entender esse mundo, né? Hoje é uma novidade para várias pessoas. Então, assim, muitos médicos que trabalham comigo aqui no Telesaúde, fazendo regulação e regulando as filas, todo o tempo no computador, acessando uma plataforma, eles mesmos, e mesmo os médicos tão jovens quanto eu, eles não tinham intimidade com esse tipo de tecnologia. Então, entrar no Drive, sincronizar o Drive que está lá no seu computador, com o computador que você está mexendo aqui, você conseguir criar documentos que dá para você compartilhar com todos os seus componentes da equipe, para vocês trabalharem juntos dentro dele. Isso daí, quando eu começava a falar essas coisas para eles, me chamavam de hacker. Então, assim, como se eu soubesse muita coisa de programação, né? Então, uma das novidades que eu trouxe aqui para esse nosso serviço foi também essa ideia, porque o nosso orientador aqui da célula sabia que eu gostava muito dessas questões tecnológicas e ele entendia que eu teria mais facilidade de pegar os contextos, né? Então, a dificuldade que eu enfrentei aqui com os nossos profissionais do Telesaúde, que estavam aqui disponíveis para poder fazer o processo de segunda opinião formativa, qualificação de fila. Então, a dificuldade foi dobrada quando eu entrei dentro das unidades prestadoras, né?
Então, são pessoas de gerações muito anteriores que estavam só acostumadas com atendimento ambulatorial. Não só a gente teve que fazer treinamento, mas a gente teve que deixar todo o tempo um grupo de pessoas disponíveis para estar lá, né, resolvendo aqui umas questões aqui e acolá, que facilmente poderiam ser resolvidas só simplesmente do que a gente chama de brincar com a plataforma, né? Da parte das pessoas, uma das dificuldades é assim, porque apesar de a gente ter essa facilidade, esse hábito que foi criado, né, e culturalmente se disseminou pela população, mas infelizmente a tecnologia de dados a tecnologia de dados móveis para a população em geral, a gente está falando, a população principal que a gente atende é o resto do Ceará todo, né? Não apenas Fortaleza em si. Então, o resto de todo o Ceará, ele tem uma tecnologia de transferência de dados muito pobre, né? Então, algumas pessoas, quando muito, têm um 3G, elas não chegam ao 4G. E dentro de casa, o Wi-Fi, mesmo no cinturão digital, ele também ainda não tem, ele não é tão robusto. Então, a gente enfrenta muitas vezes a impossibilidade de um indivíduo engajar dentro de uma teleconsulta com a visualização dele, mas por causa da base de dados, e não porque é difícil ele acessar a tecnologia e mexer com ela, né? Então, esse é um ponto. Agora, eu queria, antes de passar a palavra para o meu colega, eu queria só falar uma outra situação que eu achei interessante dentro dessa nossa experiência, né? Por que a gente está entrando dentro desse mundo e dentro dessa onda? Algumas coisas que antes eram problemas para a gente, por exemplo, a atenção primária às crianças com transtornos mentais, sempre foi um gargalo dentro da nossa rede de atenção à saúde do Ceará, né? E uma das coisas que a gente mais via era que não precisava de tanta tecnologia dura, densa, para a gente conseguir tentar resolver esse problema. A gente precisava, principalmente, de uma tecnologia que há muito tempo já existia, mas que tinha dificuldade, tanto por parte da pessoa que está prestando assistência, quanto das pessoas de cá, que era permitir o telematriciamento à distância. Então, o matriciamento já era uma ideia que existia, mas o telematriciamento nunca foi tão implementado. Então, com a difusão dessa nova forma de comunicação entre os profissionais, uma das realidades que surgiu, né, e que está sendo reinaugurada pelo pessoal das políticas de saúde mental, é definitivamente a gente inaugurar o telematriciamento para resolver vários problemas, entre os quais, por exemplo, o gargalo das crianças com transtornos mentais, que a gente tem muito poucos serviços aderindo a isso. Outra questão também é a explosão de casos de saúde mental dentro dessa época do Covid, né? Seja porque pacientes foram descontinuados das suas medicações, dos seus tratamentos, do seu atendimento psicológico, né? Seja porque a própria pandemia forçou um estado de medo e pânico na população que nos trouxe a necessidade evidente de surgir com uma nova ferramenta que também antes era denominada o Covida, né? E que a gente está reinaugurando agora porque realmente a gente viu o aumento da estatística dentro desses casos. Então, só para dizer que não é só o Covid, ele não só traz consequências dentro da própria clínica do Covid, ele repercute em várias áreas da saúde que estão novamente fazendo com que a gente tenha essa pressão para desenvolver e fortificar as tecnologias que a gente tem. Muito bem. Doutor Luciano, por favor. Nesse ponto, eu vejo três pontos principais, na verdade, né? Que é um tripé essencial. Um deles, o professor Luiz já tinha comentado, que é a parte de educação digital. Eu não digo nem nas escolas médicas, mas nas escolas dos profissionais de saúde mesmo, né? A nossa educação para os profissionais de saúde não envolve nem um pouco o modelo digital ainda. Temos poucas exceções no Brasil, e isso complica lá na frente na hora de colocar o indivíduo para realizar esse tipo de atendimento através da tecnologia digital, seja ela qual for. Aí fica parecendo hacker mesmo, entendeu, Alan? É uma coisa impressionante. Tem colegas aqui que trabalham em grandes hospitais aqui de São Paulo que não imaginam, por exemplo, né, como um neurologista pode fazer uma teleconsulta. Ou como um ortopedista pode fazer uma teleconsulta. Né? Mas tem que pegar, tem que palpar, tem que movimentar o braço. Eu disse, tem essa forma e tem as outras formas.
a teleconsulta não é a transição e digamos, a projeção do físico no digital. Se a gente quiser sempre, como estamos vendo em algumas situações, empurrar o físico no digital, quase estuprando o digital, né, é uma possibilidade grande de dar erro, né, para todos os lados, para as pessoas e para a tecnologia. Do lado dos pacientes, também a gente tem uma deficiência grave, né, de educação em saúde e, mais ainda, uma ausência, né, vamos dizer assim, de educação em saúde digital, né? O digital está presente na vida das pessoas. Hoje as pessoas são tele em tudo, né? As pessoas são tele nas redes sociais, nos aplicativos de comida, no transporte, na diversão, no Netflix, tudo é tele, né? Absolutamente tudo. A saúde é que estava de fora, né? Então, essa é uma questão que também impacta na hora da interação e dificulta esse período de transição. E aí vem o terceiro ponto, que aí eu acho que é o pessoal da tecnologia que é responsável por ele. Chama-se translucência digital ou transparência digital. Então, no momento que a gente comenta de translucência e transparência digital, a gente diz que a tecnologia em si, se ela está causando dificuldades, uma das culpadas é a própria tecnologia. A ideia é que a tecnologia seja tão intuitiva e tão transparente que a gente não precise pensar muito para poder utilizá-la, né? Afinal de contas, o nosso cérebro, por incrível que pareça, ele é tão arcaico, né, que no momento que a gente acessa um site, no momento que a gente acessa um aplicativo, em questão de frações de segundos, o cérebro já interpreta o que você precisa fazer ou não dentro daquela determinada imagem que você está ali visualizando. Então, a tecnologia também tem o seu papel, né, de cada vez mais se tornar transparente, de fácil utilização, de uso intuitivo, para ambos os lados, tanto do lado do paciente como para o lado do profissional de saúde. A gente não pode deixar, por exemplo, que a tecnologia da telemedicina ela seja o prontuário eletrônico do passado, tá? O que é que o prontuário eletrônico fez com os médicos, com os enfermeiros, né, com todos os outros profissionais? Ele deu mais segurança, né, para o paciente, todas as informações lá registradas, mas tornou o sistema ainda mais burocrático, né? Então, hoje, não mudou a história de que a maior parte do atendimento do profissional é de preenchimento de papéis, só que o papel agora é digital, né? Então, ele preenche todas as questões burocráticas possíveis no mundo digital. E isso não diminuiu o burnout do profissional. Então, a gente também precisa atentar para esse ponto, que eu acho extremamente importante para que a gente continue de maneira saudável dentro do mundo da saúde digital. A gente não pode deixar o mundo digital analogizado, vamos dizer assim. A gente tem que deixar ele digital como ele pretende ser. Então, o médico vai preencher o prontuário, por que não ter, como o Alan colocou ali lá no início da fala, por que não ter uma inteligência artificial que ajude ele, falando apenas, a preencher o prontuário, né? Por que não deixar ele mais confortável para conversar com o paciente e aquilo ser registrado já de maneira automatizada, né? Então, são detalhes que fazem a diferença no momento de você continuar a avaliação com o seu paciente, né? E continuar a utilizar a tecnologia ao seu favor, porque quanto mais dificuldade você tem, mais você olha para aquele negócio e diz, meu Deus do céu, vou usar isso de novo para quê? Né? Então, esse é um ponto que eu trago sempre de pensamento aí para que a gente não perca nosso foco da tecnologia. Mas interessante a contribuição de ambos. Na verdade, tem algumas estatísticas recentes que são até assustadoras, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde houve um grande incentivo ao uso dos registros eletrônicos de saúde, dos prontuários de saúde, na época Obama, e a ideia inicial era que o prontuário eletrônico ia trazer uma série de vantagens, como realmente traz, mas ninguém pensava nas desvantagens. Por exemplo, hoje,
há índices mostrando nitidamente o aumento do suicídio entre médicos nos Estados Unidos, né? Porque o burnout, que você citou aí, tornou-se uma coisa... Agora, o problema todo é o seguinte, há prontuários eletrônicos e prontuários eletrônicos. Quando você pega um prontuário eletrônico e você só quer daquele prontuário, né, os aspectos gerenciais para outras finalidades que não dá segurança ao atendimento do paciente e coloca tudo isso e o médico fica mais tempo fazendo, né, trabalho de digitação do que dedicando ao paciente, tenha santa paciência. Uma coisa que eu sempre digo é assim, pelo menos hoje a gente no Brasil está numa fase incipiente, mas pelo menos nós temos condição de ver todos os erros que foram cometidos lá fora para não repetirmos esses mesmos erros, tá certo? Porque, sem dúvida, tem também trabalhos mostrando que trabalhar com telemedicina, utilizando um prontuário, né, de boa qualidade, dá a melhor segurança possível. E se nós temos na legislação brasileira que você não deve fazer nada de telemedicina sem anotar, precisa ficar um registro, né? Obviamente que nós temos que procurar que o prontuário eletrônico, o local onde a gente faça esse registro, seja da melhor qualidade. E você citou aí uma das coisas que hoje é um tema de pesquisa fenomenal, que é exatamente o uso da inteligência artificial para poder interpretar a voz e isso se transformar numa coisa digitada, sem que você tenha que ir lá fazer o trabalho de digitação, né? Não tenha dúvida. Agora, o que a gente percebe é que na jornada do paciente, como se fala muito hoje em dia, né, existem dois aspectos. Existe o aspecto dele saber utilizar bem essa ferramenta e até ele se tornar um fator que possa direcionar para onde vão ser dadas as atenções no que deve melhorar, né? O próprio paciente ser um fator que diga, olha, nós estamos aqui para atender o paciente, se nós estamos aqui para atender o paciente, vamos saber o que o paciente quer, só que ele precisa saber o que quer, né? Porque não pode ser qualquer coisa, né? E, por outro lado, esse aspecto que você chamou a atenção, que é muito ligado ao problema do letramento ou dos letramentos na área da saúde, né? Letramento digital, letramento informacional, letramento midiático, né? Letramento também relacionado à parte de figuras, né? O letramento visual, né? Porque, sem dúvidas, é uma lei conhecida. Você, se entrar numa página e ela der dificuldade de navegação, obviamente que com 1 minuto você já pula para outra página. Isso é conhecido há muito tempo do pessoal dos designs. Então, por que não trazer esses princípios para desenhar uma interface agradável para o paciente, para o médico, para o profissional de saúde em geral que está trabalhando com isso, na hora de trabalhar com prontuário eletrônico, né? O Luciano chamou atenção num negócio muito simples, né? É quando você quer minimizar as coisas e, em vez de você fazer uma transição didática, você faz uma transposição didática. Você quer pegar o virtual, o presencial e trazer para o virtual. E aí, o erro grande é esquecer que essas tecnologias digitais, elas são tecnologias exponenciais. Elas são tecnologias capazes de potencializar os erros tanto quanto os acertos. Então, você traz o presencial para o virtual e, às vezes, você faz com que essas tecnologias façam com que o que estava errado lá fique muito pior, tá, no digital. E não é isso, você tem que fazer uma transição didática. A gente enfrenta muito isso na área de educação à distância, né? Bom, nós estamos aqui nos aproximando já dos 42 minutos, faltam aí coisa aí de 18 minutos, pelo que me foi orientado. Eu queria fazer uma rodada final e ver quais são as outras considerações. Não sei se vocês achariam interessante comentar um pouquinho, quem sabe até como uma proposta já para um próximo evento desse, que eu espero que esse evento se repita muitas vezes, porque telemedicina e saúde digital são elementos, são tópicos assim que são um verdadeiro fundo sem poço para a gente discutir. O que vocês achariam de se pensar como solução para vencer essa situação que o Danizar colocou muito bem, que quando você vai trabalhar com a população de profissionais de saúde mais antigo, eu vi duas afirmações muito interessantes nessas últimas 24 horas. Primeiro, o fato dos novos nascidos na era do milênio, os novos usuários, etc., essa meninada toda que está aí acostumada a usar, a gente achar que eles sabem tudo
né, para poder no outro dia estar usando isso, não é bem verdade. Eles estão muito acostumados com isso, o que tem, parece assim, uma facilidade da gente orientar que eles utilizem melhor, porque eles têm, na realidade, dificuldade de usar produtivamente. Ou seja, eles sabem ler e escrever através dos coisas. Agora, quando chega na hora de usar produtivamente, acontece muita, na realidade, muita dispersão, perdem até tempo, né? E a segunda coisa, se a gente não acreditar na educação, a gente esquece que telemedicina, telesaúde, qualquer uso da tecnologia digital, da informação e das comunicações na área da saúde, transforma-se num fenômeno cultural, que é esse o nosso grande ponto de inflexão no momento, o grande ponto de virada. É nós mudarmos a cultura de trabalho. Na medicina é difícil porque é uma coisa milenar, já tem tanta coisa sedimentada, é aquela velha história. 200 anos foi o tempo que se gastou para usar o estetoscópio, para mudar a cultura de escutar direto no ouvido do paciente, para mudar o estetoscópio. Você imagina com uma tecnologia dessa. O que vocês acham a respeito disso? É preciso educar mais os profissionais, é preciso instituir um programa educacional para esses profissionais, como atraí-los para isso. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, desculpe a minha feição ligada à academia como educador. Não, perfeitamente, professor. Mas isso é bom demais. É muito bom esse diálogo que a gente cresce muito junto aqui, né, conversando. Então, eu acho que, mesmo na educação, o problema de você não fazer uma transição, mas fazer uma transcrição, ipsiliter, né, saindo do que estava fora e colocando o que estava dentro, mesmo na educação isso está acontecendo. Então, eu também sou professor universitário de Faculdade de Medicina, e eu percebi que quando os alunos eles foram empurrados para dentro do mundo digital, simplesmente eles saíram do que era uma sala física e entraram numa sala virtual. Eles saíram do que era uma conferência ao vivo para uma conferência virtual. A gente não utiliza a contento todos os recursos possíveis e imagináveis que o mundo digital pode dar para facilitar a educação desses meninos e dessas meninas, né? Eu tive até um insight de pesquisa que eu estou tentando levar à frente com alguns alunos, porque eu percebi que houve uma mudança muito forte dentro dos jogos de videogame, né? Então a gente saiu daqueles jogozinhos 2D em que o objetivo era chegar lá do outro lado da tela para poder pegar a estrela ou a bandeira, e assim, de forma revolucionária, a gente começou a ver jogos que eles chamam de mundo aberto e outros jogos que eles chamam de Battle Royale. O que é que esses jogos eles estão fazendo? Eles estão cativando os adolescentes, e são esses indivíduos que estão dentro da faculdade, e eles fazem com que o indivíduo esteja dentro de um mundo aberto, um mundo virtual, por vezes 12 horas seguidas, com o objetivo de sobreviver ou conquistar medalhas ou outras conquistas, fazendo com que ele se sinta completamente confortável dentro de um mundo virtual. Eu, dentro da minha hipótese de pesquisa, acho que ali tem um mercado muito grande para a gente entender como é que a gente pode cativar a vontade, a atenção dos alunos, ao mesmo tempo que a gente pode oferecer recursos para que eles aprendam de forma lúdica e com muito mais sedimentação dentro das sinapses dele. Tem uma coisa ali dentro dos jogos de videogame que os designers de videogames entenderam que a gente ainda na educação não entendeu. Como cativar esse indivíduo para poder ele conseguir aprender quase que naturalmente dentro de um mundo virtual, né? Vários filmes já abordam essas questões do mundo virtual, e aqui eu queria deixar essa questão que eu acho que é algo que vai crescer muito. Eu estava olhando no PubMed para poder começar a fazer a revisão de literatura. Gamificação e educação foi algo que começou a crescer exponencialmente em torno de 2009. Então, em 2009, a gente vê um ponto de inflexão a respeito da gamificação. E aí eu chamo a atenção como sendo também um dos apaixonados por videogame, né? Agora não tanto, né? Mas que eu já fui muito. Essa nova forma de fazer com que os indivíduos se cativem dentro de um outro mundo, que é o mundo virtual. Quer dizer, existem os efeitos colaterais disso, né? Existem as questões do aumento do uso da tela, é fato, né? A diminuição do tempo de convivência no presencial, no olho, né? Tem até uma pesquisadora neurocientista chamada Susan Green, que ela levanta muito desses efeitos colaterais
dessa nova vida dos recursos digitais. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que existe um efeito colateral, a gente muitas vezes critica esse novo mundo com os olhos de antigamente, né? Acho que a gente tem que olhar para esses novos recursos com os olhos de agora, com os olhos das possibilidades que ele tem de nos ofertar um mundo que vai crescer com grandes soluções para problemas antigos da gente. E sobre essa história de, assim, a tecnologia por vezes demorar muito a penetrar dentro da população e se disseminar, eu acho que isso era verdade, bem verdade, na época aí de quando o Lineker lançou lá o estetoscópio dele para poder pegar dentro da população médica, mas essa tecnologia, ela está forçando também a gente a aumentar a velocidade das mudanças consideravelmente. E aí a tecnologia aliou-se a esse momento de pandemia e deu realmente um empurrão, né? Aqui no Ceará a gente diz que entrou de voadora. Então, assim, empurrou mesmo, empurrou mesmo. Então, eu acho que coisas que a gente pensa que vai acontecer daqui a 50 anos, dia desse eu estava assistindo uma palestra de um grande consultor de internet que faz análise em bancos de dados, né? A pesquisa deles é exatamente de entrar dentro da Deep Web e cavar as informações que tem lá dentro. Ele dizendo que esse mundo digital, coisas que às vezes ele pensava que ia acontecer em 50 anos, aconteceram em 5. E eu acho que essa é a perspectiva verdadeiramente. A gente pode começar a sonhar, porque esses sonhos estão muito próximos de realizar, porque tem gente investindo pesado nisso, pesado mesmo. Ok. As considerações finais agora do doutor Luciano. Nós estamos faltando 10 minutos para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Passou voando, né, professor? Sem dúvida. Pois é. Queria complementar aqui com o que o Alan falou sobre a parte educacional. Eu acredito muito nisso e não vejo outra saída a não ser o fomento disso nas universidades, né? Inclusive, já algumas vezes comentei isso em algumas palestras e webinars, mais recentemente no artigo que foi publicado agora no estado de São Paulo, sobre a necessidade de fomento da pesquisa, né, e desenvolvimento de saúde digital nas universidades e também do ensino nas faculdades, não só nas faculdades de ciências médicas, né, de médicos em si, mas também nas faculdades dos outros profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e toda a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque sem isso, tudo que a gente desenvolver, toda tecnologia que a gente desenvolver, todo programa que a gente fizer, vira um castelo de cartas. Isso eu digo por experiência própria, né? Se você fizer, vou colocar aqui um ponto, o doutor Alan vai concordar. Se fizer um programa de telesaúde, tiver a tecnologia funcionando perfeitamente bem, não envolver os seus profissionais no treinamento adequado, não só para utilizar a tecnologia, mas também para entender como ela funciona e entender quais são as mudanças comportamentais que são necessárias, tudo vai por água abaixo. E rápido, certo? Então, assim, esse ponto, sem educação, não vai para frente. Então, a Frente Parlamentar de Telesaúde, que é uma frente parlamentar liderada pela presidente dessa frente, que é a deputada Adriana Ventura, ela tem também esse ponto como uma frente de discussão, né, com as entidades, e cada vez mais estamos vendo que a telesaúde e a saúde digital vira pauta do Congresso Nacional, e pauta com relevância. Então, acredito que com essa nova lei federal, que é provável que seja votada ainda esse ano, nós tenhamos alguma luz referente ao caminho que a telemedicina e a saúde digital irão tomar no nosso país, né? Não regulação apenas através de conselhos de classe, aí conselhos de classe qualquer um, tá? Então, CFM, CFF, né, o CREFITO, né, e outros conselhos de classe, não importa qual a regulamentação do conselho de classe. O que importa é que nós tenhamos uma lei federal que oriente
em termos gerais, né, a prática da telesaúde, saúde digital em nível nacional. E cada conselho de classe vai ter o seu papel importantíssimo na regulamentação disso com as suas classes específicas e com a ética envolvida em cada uma delas. Tá? Esse é o nosso objetivo. A gente quer que isso vá para frente, a gente quer que a saúde digital se desenvolva, mas que se desenvolva para todos, não apenas para quem está na Avenida Paulista com um iPhone na mão, mas também para quem está no interior do país, em rincões isolados e às vezes até em aldeias indígenas, tem acesso de alguma forma à saúde digital de maneira estruturada. Muito obrigado. Bom, estamos dentro do prazo, faltam 6 minutos para terminar. Na verdade, nós tivemos hoje aqui um confronto muito interessante de ideias, que são complementares. Há uma frase que foi cunhada há muito tempo por um pesquisador chamado Neil Postman, e ele disse o seguinte: olha, você tem que ter cuidado, porque senão a tecnologia ela decai para o tecnopólio, que é a rendição da cultura à tecnologia. O que nós precisamos é ter a tecnologia a favor e a serviço dos seres humanos. E todas essas nossas intervenções, elas precisam ser avaliadas através da lógica de pensar no benefício ou de causar menor malefício. Isso é a nossa função como médicos, não é isso? Devemos fazer o possível para que as coisas funcionem de modo que não haja prejuízo. Embora a gente saiba que a tecnologia sempre pode ter algum prejuízo. E é a constante vigilância, a constante avaliação que vai permitir que a gente possa tirar o melhor benefício e minimizar todos. A gente não pode querer contrastar, evitar o erro. A gente precisa fazer tudo para que ele não ocorra e, ainda assim, estar vigilante, porque se ele correr, ele é uma fonte de aprendizado. E você ter os recursos para minimizar os efeitos deletérios do erro quando ele ocorrer. Tá certo? Meus amigos, paz, saúde, vida longa e, em nome da Trendes, vou aqui deixar os agradecimentos, inclusive os meus pessoais, lembrando que nós precisamos lembrar quem assistir isso aqui que contribuam disseminando e divulgando esse encontro. Muito obrigado a todos, um bom resto de semana de trabalho. Muito obrigado também a Bia. Tchau, tchau. Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura lançou o pacote de ações sociais Fortaleza por Todos. Para a Jean, criou um novo auxílio emergencial. Para a Ana Paula, a Prefeitura dobrou o valor do cartão Missão Infância. Para a Luiz, o kit alimentação escolar reforçado. Para a Fabiana, uma cesta básica todo mês. São milhares de famílias beneficiadas com essas ações. A Prefeitura segue ajudando cada um e trabalhando por todos. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio Apvida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.